amigos, é um prazer estar aqui para abordar hoje um tema importantíssimo, lindo, intitulado O Arquiteto do Universo. E essa é uma expressão que descreve Deus como o Criador, como soberano e como detalhista de tudo o que Ele criou. Detalhista, observe. Eu quero trazer hoje da própria natureza que eu presenciei, que eu acompanhei, alguns detalhes, alguns pontos assim que realmente nos prende a atenção e que nos mostram a maravilha desse ser soberano. Também, além de criar e de suster as coisas criadas, ele elaborou um plano redentivo, que é obra do mesmo arquiteto. Em resumo, eu diria que o arquiteto do universo é descrito como a majestade de um Deus criador e sustentador de tudo que existe. Esse arquiteto é um ser que planeja, que cria, que mantém o universo com sabedoria, com ordem e com propósito. Não se limitando apenas à criação material, mas também ao plano da redenção da humanidade. Logo, então, a criação é uma expressão do caráter de Deus e de uma evidência de seu amor e também do poder divino. Vocês estão ouvindo o cantar do sabiá. É solto aqui na natureza. Isso é um privilégio, isso é uma bênção que a gente tem tido. Isso é, como disse a escritora e educadora Ellen White, os amáveis passarinhos a encher de música o ar com seus alegres trinos revelam a demonstração do amor e do cuidado de Deus por suas criaturas. Concordo plenamente. Pois bem, nós temos na Bíblia alguns textos que falam desse arquiteto de forma impressionante. O primeiro deles está em Gênesis capítulo 1, os versículos de 1 a 3, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E lá no versículo 31 do mesmo capítulo de Gênesis 1, o primeiro capítulo da Bíblia, diz: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Muito bom. No Salmos 33, os versículos 4 e o versículo 6 também nos diz assim: Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro de sua boca o exército deles. Em Isaías, no capítulo 40, e os versículos 28 até o 31, nos diz o seguinte: Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fatiga, nem se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica força ao que não tem nenhum vigor. E continua Isaías: Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que coisa linda! Atos, capítulo 17, versos 24 e 28, também nos diz: O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Que lindo! A criação, enfim, é um testemunho silencioso do poder da criação divina, sem dúvida alguma. Isaías 40, 26
leio também: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, aos quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. E falando ainda das estrelas, Jó capítulo 9, verso 9 diz: quem fez a Ursa, quem fez o Órion, os 7 estrelas e as recâmaras do sul? Amós 5,8, procurai o que fez os 7 estrelas e o Órion. Senhor é o seu nome. Que coisa linda. Colossenses capítulo 1, verso 16 e 17 também se refere a essa criação maravilhosa e diz: tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E Apocalipse 4 e o versículo 11 nos diz: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. E encerro com Apocalipse capítulo 21 e os versículos 1 e 4. João descreve então: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Essa terra atual, esse céu que vemos atmosférico, contaminado, poluído, eles passarão. E então João descreve esse novo céu, essa nova terra, essa maravilha da recriação. E aí o verso 4 diz: e Iresa enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, porque esta vida presente, estas coisas do presente passaram. E tudo se fez a obra da recriação. Pois bem, meus amigos, eu quero chamar a atenção de vocês agora para um fato importante. Eu quero mostrar aqui esse grãozinho de milho. Observem, um grão de milho. O que eu posso fazer com ele é apenas abrir uma covinha na terra, colocá-lo ali, e então me limito totalmente a olhar, evitar que as ervas daninhas o prejudiquem, porque a germinação é obra desse Criador, o crescimento é obra desse Criador, e então vou esperar a colheita. Aqui também vocês podem ver esse pezinho de melancia. É um pezinho de melancia. Da mesma forma, a semente foi colocada na terra, está em desenvolvimento e um dia vai florescer, vai produzir lindas frutas, mas o que eu pude fazer foi lançar a semente na terra e ali fiquei limitadíssimo a isso. Apenas chegar mais uma terrinha ao pé, evitar que as ervas daninhas prejudiquem o desenvolvimento e deixar então que o Deus, o arquiteto do universo, realize a grande obra do crescimento e da germinação, da chegada da flor e do fruto. E agora eu quero chamar a atenção para esta árvore. Esta que está aqui ao meu lado é uma figueira. Eu estava ali em frente ao Hospital Municipal de Santo Antônio da Patrulha e então, ali na sombra, pude observar esta maravilha, esta figueira. Percebo que esses galhos crescem horizontalmente. E como são longos, são compridos, é difícil deles ficarem sem quebrar, sem cair.
E aí o que a natureza faz? O Criador faz, olha aqui. Desce como se fosse um pequeno cipó. Desce do galho até o chão. E aqui no chão é como se um novo tronco fosse formado e vai engrossando e aí dá sustentabilidade a esse galho. Olhe que maravilha. Isto me impressionou demais. As obras de um Deus criador que fez tudo com ordem, com propósito, muito bem planejado, como um arquiteto perfeito, o soberano arquiteto do universo. Eu louvo a Deus por isso e agradeço muito a esse maravilhoso Pai Celestial. Eu gostaria de dizer a cada um dos meus queridos amigos, vale a pena observarmos os detalhes. Esta mão poderosa, que não apenas fez, mas sustém. Assim como aquele galho lança para baixo um pequeno cipó, aparentemente um cipó, que depois se transforma numa coluna, num sustentáculo, que Ele não faz com a sua vida, com a minha vida, com o nosso dia a dia. Escreveu no Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Que maravilha! Deus seja louvado. Isso me faz lembrar